Boa noite a todos. Registramos a presença do secretário Paulo Galvão, do representante da Faculdade de Medicina, o senhor Cassiano Gaino, o diretor-presidente da Escola de Governo e Gestão, o senhor Marcelo Lomônaco, e o senhor Edilson Crispim, representando o secretário Marcos Brugnoli. Com nós já aqui o vereador Pastor Dirley, vereador Pastor Conde, vereador Márcio, vereador Doca, vereador Rafael Purgato, vereador Paulo Malerba, vereador Zé Carlos Ferreira Dias, com uma gravata mais bonita ainda hoje, vereador Gustavo Martinelli, vereador Rafael Antonucci, vereador Marcelo Gastaldo e também vereador Dr. Pacheco, responsável por eu estar aqui hoje. E agora o vereador Rogério, também presente, vereador Paulo Sérgio, que está aí e vai nos representar lá no debate sobre segurança. Chamar já o secretário Paulo Galvão e equipe. Deixa eu fazer aqui o protocolo, Paulo Galvão, até que você dirige aqui. Em conformidade... Também convidar aqui o controlador-geral Minoru Endo, para vir junto com a equipe aqui do secretário Paulo Galvão. Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, que dispõe em seu artigo 48, parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Damos início a esta audiência pública, para a qual foi estabelecida a seguinte pauta-convite. Audiência pública número 5, em 19 de junho de 2013, 19 horas. Projeto de lei número 11.257/2013, do prefeito municipal, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2014 e da outras providências. O item apresentado será objeto de debate exclusivo. De início, o secretário de Finanças, senhor Paulo Galvão, e equipe, fará a apresentação de matéria abordando todos os seus aspectos. Durante a explanação, os cidadãos interessados manifestar-se-ão deverão inscrever-se junto aos funcionários Tiago, Renata e Rosana. As inscrições vão encerrar às 19h30. Vamos prorrogar mais uns 15 minutos aí, porque já estamos atrasados. Então, 15 para as 8. Em seguida, a palavra estará aberta para indagações e esclarecimentos a serem dirigidos a cada um dos senhores secretários sobre temas pertinentes às suas respectivas pastas, eleitores, convidados e os vereadores, assim sucessivamente. Cada cidadão inscrito poderá fazer uso da palavra por até 5 minutos e as perguntas improcedentes, impertinentes ou estranhas à matéria e debate serão previamente indeferidas pela presidência. Olá, em Pacheco. Passamos, então, aos debates. Boa noite, senhor presidente, vereador Gerson Sartori, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores presentes. Gostaria de agradecer a presença do Marcelo Lomônaco, aqui, diretor-presidente da Escola de Governo, o Crispim, que está aqui, diretor também lá da Secretaria de Abastecimento, toda a minha equipe de diretores, o nosso controlador-geral, Minoru Endo, os técnicos aqui, o Frank, o Fábio, presentes. Senhoras e senhores presentes, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria, em primeiro lugar, justificar a presença da equipe. Isso se faz necessário porque a construção da LDO, da LOA e do PPA está sendo feita num trabalho de equipe, com uma integração de todas as diretorias da Secretaria de Finanças e com participação efetiva na capacitação das equipes das demais secretarias e órgãos da administração direta e indireta. Por favor, Fábio. Bem,
A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela define as metas e prioridades para o próximo exercício. É importante ressaltar aqui para os senhores que essa LDO, que tem como objetivo sintonizar o PPA e o orçamento, nesse ano, ela fica um pouco prejudicada porque o PPA ainda não está pronto. O prazo para a entrega do PPA é final de agosto. O prazo para a entrega do orçamento é setembro. E nós temos que entregar a LDO antes. Nós preparamos essa LDO em março. Tá? Então, nós fizemos a LDO e seguramente nós teremos alguns ajustes a ser feito, tá? No momento do PPA e da LOA. A base legal é a Constituição Federal, a Constituição do Estado, a nossa Lei Orgânica Municipal e a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando a gente fala em LOA, LDO e PPA, né, nós temos algumas peças orçamentárias. Então, o orçamento público, na verdade, é um instrumento que serve para organizar o dinheiro que entra no Estado e para definir para onde esse dinheiro será aplicado. A origem desses recursos, a entrada desse dinheiro, de uma forma geral, na grande maioria, são provenientes dos tributos, que são os impostos, taxas e contribuições. E a elaboração é feita, como eu disse já para os senhores aqui, nas secretarias e organizada, sistematizada pela Secretaria de Finanças. Então, ao contrário de que muita gente imagina, não é a Secretaria de Finanças que faz o orçamento. Cada secretaria é responsável pela construção do seu orçamento. Aquele órgão gestor da sua verba é que faz o orçamento. Nós sistematizamos, organizamos e apresentamos isso. Claro que estamos sempre à disposição para capacitação e orientação das pessoas. E as principais peças orçamentárias são o PPA, que é o Plano Plurianual, tá? Que é uma peça de 4 anos, a LDO, que é essa que nós vamos apresentar hoje para os senhores, e a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Alguns conceitos importantes aqui para facilitar a nossa explanação. É a questão da receita pública, né, que é o conjunto de recursos que entram nos cofres públicos, ou seja, a entrada de dinheiro, receita. A receita corrente é arrecadada regularmente, normalmente pelos impostos, principalmente, eminentemente pelos impostos, que é realmente o dinheiro que a gente tem para fazer face às nossas despesas. A receita corrente líquida é a receita corrente deduzida a alguns itens, né? Por exemplo, contribuição previdenciária, receitas intra-orçamentárias, ou seja, é aquilo que realmente a gente pode contar para fazer face aos investimentos e às nossas despesas. E receita de capital são provenientes de vendas de bens, doações e outras. A receita para cálculo do recurso da saúde e educação, quando a gente fala no 15% e 25%, são a receita dos impostos, tá? Tanto os próprios como de repasse da União e do Estado. Bom, então nós vamos apresentar aqui, primeiramente, um rápido histórico de resultados fiscais, né? Que é um demonstrativo de cumprimento de metas dos últimos anos, e depois nós vamos entrar nas diretrizes da LDO de 2014, onde nós vamos mostrar as exigências e dispositivos obrigatórios, a compatibilidade e indicadores de equilíbrio fiscal e o planejamento. Esse quadro, então, nós mostramos aqui a questão das metas dos últimos exercícios, de 2008 até a projeção para 2014. Se os senhores observarem, a primeira coluna, a inicial é a LDO, que é isso que nós vamos apresentar hoje. Tá? Depois nós temos uma revisão na LOA, que é o orçamento, e o efetivamente realizado. Então, se vocês acompanharem ali, vocês vão ver que existe uma necessidade de adequação. Então, por exemplo, em 2013, a receita líquida, a corrente líquida prevista no orçamento era de 1.353 bilhão. Para o orçamento, ela virou 1.517 bilhão. E, na realização, com os ajustes que nós estamos fazendo, ela deve chegar em 1.349. Então, vejam
que a realização está muito mais próxima da LDO do que do orçado. Aquilo que a gente tinha dito, que estava um pouco acima, superestimado, né? Mas, historicamente, vocês podem ver, ó, 2011 também, ó, tem lá, 110 na LDO, orçado 250 e realizado 123. Isso demonstra que a LDO, a exemplo desse ano, ela é feita com base técnica. E, às vezes, a gente acaba, na hora de fazer o orçamento, por pressão de necessidade, de despesa, de investimento, inflando um pouco a previsão orçamentária e acaba não atingindo. O que nós estamos procurando fazer é exatamente isso, aplicar a técnica desde a LDO ao orçamento e depois no acompanhamento para que a execução fique muito próxima, a gente diminuir essa curva. Passa para mim, por favor, Fábio. Esse gráfico mostra para vocês, olha, o azulzinho é o inicial, LDO, o vermelho é a previsão orçamentária, a LOA, e o amarelo é a realização. Se vocês observarem, historicamente, o azul e o amarelo caminham mais próximo, o vermelho tem alguns picos, porque na previsão orçamentária existia sempre uma superestimação da receita. Bom, dívidas com gasto de pessoal e operação, isso também historicamente, né? Então, de 2008 para cá, nós tivemos lá um resultado primário em 2008 de 114. O que é esse resultado? É a diferença entre a receita primária e a despesa primária. 2009, 148, 2010, 109, 2011, 164, em 2012, uma queda no resultado de 146. Isso quer dizer o quê? Houve um aumento nas despesas maior do que aumentou a receita. Então, esses cuidados que nós temos que ter, né? Segurar o aumento da despesa, principalmente a despesa corrente, porque senão isso vai diminuindo a nossa capacidade de investimento. A dívida consolidada, nós tínhamos em 2008 322 milhões, passamos para 310, teve um aumentozinho em 2010 para 322, aumentou de novo, ela vem aumentando. Agora, a tendência é diminuir, porque a nossa capacidade de pagamento também deve aumentar. A despesa com pessoal, o percentual em relação à receita corrente líquida, ela estava na casa de 35%, em 2008, 2009, né, e manteve até agora. Nós vamos projetar aqui, vocês vão ver que tem um aumento, existe uma previsão de aumento desse percentual por conta da mini reforma, onde nós aumentamos o nosso quadro, e algumas necessidades, como nós temos aí no plano de governo, o aumento do quadro da Guarda Municipal, ou 1/3 dos professores do extra classe. Então, isso tudo vai aumentar um pouquinho, mas ainda estamos longe do limite prudencial. Bom, o projeto de lei, então, que está de posse já dos senhores vereadores, né, ele apresenta aqui as prioridades e a meta da administração pública, a estrutura e a organização dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e as suas alterações, disposições relativas às despesas com pessoal e encargo, principalmente, para a gente não fugir do limite prudencial e legal, e disposições sobre alterações na legislação tributária. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela prevê que, havendo a necessidade, nós podemos fazer adequações na legislação tributária para melhorar a arrecadação. O artigo 2º, né, ele fala dos anexos que compõem a lei. Então, a lei, além das diretrizes, ela apresenta os anexos que a gente quantifica. Mas lembrando sempre que essa quantificação que é feita agora na LDO, ela foi feita no momento, que foi em março desse ano, onde nós tínhamos um cenário, trabalhamos em cima daquele cenário econômico, e que seguramente, até o orçamento, alguns ajustes deverão ser feitos. Bom, as metas e as prioridades, então, para o exercício de 2014, como eu venho falando para os senhores, elas serão estabelecidas no projeto do Plano Plurianual e na Lei de Orçamento. Pode passar, Fábio. A receita líquida corrente, nós projetamos aí um crescimento nominal de 9,7%. Volta um pouquinho, por favor, Fábio. Considerando o crescimento econômico de 4% e uma inflação de 5,5%. Isso era o cenário
que nós encontrávamos em março. Tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês que teremos alguns ajustes. Por quê? A previsão de crescimento já não é mais a mesma, mas também a inflação não é a mesma. Então, todos os ajustes serão feitos na LDO. E a despesa de pessoal, como eu disse para os senhores, nós estamos projetando aí um acréscimo dos atuais 35,78% para 42,30% da receita corrente líquida. A dívida consolidada, né, e operações de crédito, em termos reais, ela vem sendo reduzida, ela está diminuindo, nós estamos conseguindo amortizar a nossa dívida. E a dívida consolidada líquida, ela tem uma tendência de manutenção negativa, porque nessa composição tem a dívida com o IPREJUM. Tá? Então, dentro de um conceito da LRF, a gente tem que apurar, tem que apontar, mas a dívida com a IPREJUM, nós temos saldo maior do que nós devemos, então, tecnicamente, ela fica negativa. Bom, aí nós temos aí um gráfico da projeção para 2014, das principais receitas, né? A projeção de arrecadação com ISS, receitas próprias, essa primeira apresentação. O ISS, que é a nossa principal receita própria, uma projeção de 221 milhões, o IPTU 105, o ITBI. Né? Então, o gráfico mostra a participação de cada um deles. A gente pode observar ali que o ISS responde por 34% das receitas próprias e o IPTU 16%. E o resto é diluído nas demais receitas próprias. As transferências, que são as principais receitas também, né? Fundo de participação, isso federal, né? Da União, Fundo de Participação dos Municípios, o imposto, o ITR, né? Imposto Territorial Rural, e o repasse da Lei Candir. Mas, principalmente, o Fundo de Participação e o ITR são as principais fontes aí. Por favor. E a transferência do Estado. Aí, realmente, vem a nossa principal receita, que é o ICMS. Tá? Então, o ICMS é 84% da receita estadual e 16% é do IPVA. Tá? Receitas de capital, nós temos operação de crédito, temos amortização de empréstimos, alienação de ativos e transferência de capital e outras receitas de capital. Então, um panorama geral, né, das receitas, nós temos receitas municipais da ordem de 640 milhões projetadas, transferência do Estado 677, da União 157 e de capital 35. Então, a projeção de receita para o exercício na faixa de 1 bilhão e 500. Bom, se nós temos a receita, o objetivo da receita pública é fazer face aos gastos e aos investimentos da máquina. Né? Então, a despesa, ela tem que ser coberta, existe a lei de responsabilidade fiscal, proíbe a administração pública de gastar mais do que ela arrecada. Tá? Então, nós temos a despesa pública, que são todos os gastos previstos no orçamento e autorizado pela Câmara, e despesa corrente é aquela que se destina à manutenção da atividade pública, enquanto que a despesa de capital são para investimentos, né, com compra de máquina, reforma, ampliação e bem. Lembrando sempre que quando a gente faz investimento, ele gera despesa corrente no futuro. Então, é importante, por isso que a gente está trabalhando fortemente na construção aí do PPA e do orçamento, com equipe técnica, porque dentro do plano de governo tem construção de creche, tem construção de UBS, isso, num primeiro momento, é um investimento, mas vai se tornar despesa de capital. Nós não podemos fugir disso. Tá? Então, nós temos que ter muita responsabilidade. À medida que a gente investe, nós temos que saber que esse investimento tem reflexo nos anos seguintes. Por isso que, às vezes, os anseios, as demandas da população têm que ter um pouco de cuidado. Né? As pessoas estão falando de uma série de investimentos, por exemplo, nós fizemos aí o subsídio, né? Mas já estão falando, a tarifa de R$1 final de semana, a redução, isso tudo vai acontecer, mas tudo isso tem que encaixar no orçamento.
A gente tem que trabalhar sempre com responsabilidade. Toda vez que eu aumento um custeio, e isso é um custeio, quando eu assumo esse subsídio é um custeio, eu diminuo minha capacidade de investimento. Então, a gente tem que fazer isso com responsabilidade e buscando sempre o equilíbrio, ou aumentando a arrecadação, que é um trabalho que a gente vem fazendo fortemente através da fiscalização, por isso que a equipe está aqui hoje, né? Ou reduzindo a despesa, que também é um trabalho da equipe de execução. Então, a previsão para 2014, despesa com pessoal e encargos, 661 milhões, juros e encargos da dívida, 32 milhões, e outras despesas, 664. Essas outras despesas, basicamente, são despesas com o pessoal, né, e serviços de terceiro, toda aquela despesa necessária realmente para o dia a dia. A gente vê aí que pessoal e encargo responde praticamente por metade da despesa de custeio. Tá? Então, é por isso que, assim, às vezes, a gente tem que segurar um pouquinho, as pessoas brigam com a gente, você precisa liberar a contratação, mas a gente tem que fazer isso sempre com muito cuidado, com muita seriedade. As despesas de capital, basicamente 90% é de investimento e 10% da amortização da dívida. Então, um panorama geral das despesas, né? São 1 bilhão e 358 de despesas correntes e 152 de despesa de capital, chegando ao 1 bilhão e 500, que é o que a gente pode gastar dentro da previsão da receita. Na nossa LDO, então, nós temos lá uma previsão de receita líquida, né, corrente, de 1.481. Aí nós temos despesas com pessoal prevista de 627, chegando a 42,33%. O limite prudencial é de 51,3% e o limite legal de 54%. Então, nós estamos aquém, mas isso não quer dizer, por estarmos aquém, que nós podemos sair contratando. Tá? É aquilo que eu falei para vocês, nós temos que ter cuidado, porque a contratação gera aumento da despesa corrente e redução de investimento. Então, a gente tem que fazer a coisa muito calculada, paulatinamente. Aí essa projeção é com relação aos inativos, né? Despesa com inativos e pensionistas. Hoje nós estamos aí na casa de 1,32%, quando o limite legal é de 12%. Esse cenário é porque o nosso regime de previdência ainda é novo, né? Então isso tende a aumentar, mas estamos confortáveis. Com relação à dívida consolidada, ele aparece zero, porque é aquilo que eu falei para vocês, dentro do conceito da Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa dívida com o IPREJUM compõe. E como a nossa dívida é menor do que o nosso saldo, então ela fica negativa, então ela aparece zerada. A questão das operações de crédito, nós temos aí uma previsão a ser realizada de captação de 13 milhões, mas isso pode aumentar, né? E deve aumentar à medida que a gente está trabalhando o PPA e o orçamento e pretendemos fazer captação de recursos federais e estaduais para nos ajudar. E muitas vezes a gente vai acabar também fazendo recurso de investimento para subsidiar. A gente usa pouco a nossa capacidade de investimento, né? Nós temos uma capacidade de investimento de 16% ao ano da receita líquida e estamos usando menos de 1%. Então, nós podemos utilizar com responsabilidade o nosso potencial de endividamento, de captação de recursos. Todas essas informações serão colocadas no portal da transparência. Amanhã, inclusive, essa apresentação estará disponibilizada no portal da transparência. Eu vou apresentar rapidamente aqui para os senhores a equipe, porque se alguém tiver alguma pergunta específica e pontual e quiser conversar com os diretores, eu tenho lá o professor Caldeira, que é o diretor da DEPEL, que é o Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária, que trabalha diretamente nessa questão de LDO, PPA e LOA. O Frank é o assistente técnico dele. O professor Minoro, que eu já apresentei, o controlador-geral do município. Tenho aqui o Roberto, que é o contador-geral do município. Tanto o controlador como o coordenador são cargos criados por essa administração.
cujo objetivo, o da Controladoria, além de cumprir um papel constitucional de ser o órgão fiscalizador interno, também é uma ferramenta de gestão que vai nos auxiliar na questão de revisão de contrato, de acompanhamento dos indicadores, porque o PPA aqui nós não temos, mas no PPA nós vamos ter indicadores e metas que deverão ser monitorados, acompanhados, então o controle interno tem um papel fundamental. Já o contador geral do município tem o papel de responder e auxiliar a contabilidade das administrações indiretas e depois, juntamente com o Márcio, que está aqui, que é o contador da administração direta, fazer a consolidação. Quando nós fazemos o orçamento, nós temos lá a administração direta e indireta. Tenho aqui o Celso Coletti, que é o nosso diretor financeiro, né? Que é a pessoa que cuida do dia a dia, da questão da arrecadação, que inclusive gostaria de passar para vocês aqui em primeira mão uma informação bastante relevante, agradecendo inclusive essa casa que aprovou o nosso projeto de lei do parcelamento. Nós já conseguimos, nesse curto período, senhores vereadores, conseguimos resgatar 6 milhões de dívidas, sendo que desses 6 milhões, 4 milhões e 300 foram pagos à vista. Então, isso é importante, nós temos ainda bastante dinheiro, mas a resposta ao projeto de lei está sendo bastante efetiva. Eu acredito que até o final do ano a gente vai conseguir, talvez, melhorar a nossa arrecadação por conta disso. Tem o Zé Carlos Amaro, que é o chefe da fiscalização tributária, que também tem um papel importante na questão da arrecadação. Como a maior parte da nossa receita vem dos tributos, a fiscalização tributária exerce um papel fundamental na execução orçamentária, tanto dos impostos diretos como do repasse, porque Jundiaí, diferente de muitos municípios, não atua somente na fiscalização dos tributos de sua competência. Nós temos aqui um trabalho da fiscalização tributária, né, Zé Carlos? Onde nós fazemos um trabalho em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado, onde nós monitoramos a participação do município. Por isso que, ano a ano, a gente consegue melhorar o nosso índice de participação e arrecadação no ICMS. Então, isso é importantíssimo. Então, o diretor de fiscalização tributária está aqui. E temos o Luiz Henrique, que é o diretor de licenciamento e fiscalização de atividade, que também indiretamente tem uma importância fundamental no processo, porque é através das nossas empresas que nós conseguimos melhorar tanto o índice de participação no município, como a arrecadação direta dos nossos tributos, que é o caso do ISS e das prestadoras de serviço. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos aqui agora à disposição. Muito bem, a pedido do presidente, vamos retomar, abrindo ainda espaço, quem no plenário quiser fazer uso da palavra. Então, vamos passar, queira usar, pode fazer direto aqui na... Boa noite, só pedia para falar o seu nome. Boa noite, eu me chamo Helena, sou munícipe e eleitora em Jundiaí. E eu cheguei um pouco tarde, me desculpem, mas a minha pergunta ela é bem objetiva. O PPA não há uma obrigação jurídica de ser apresentada antes dessa apresentação, isso precisa ser corrigido? Mas aqui Jundiaí tem o prazer de ser a 16ª cidade no país a ter
aprovado nessa Câmara o plano de metas. Esse modelo é colombiano e a capital de São Paulo foi a primeira cidade no país a ter esse privilégio. Eu acho que todos aqui estão entendendo o que eu estou falando. Isso é uma cobrança de muitos munícipes. E eu queria que quem veio pelo Executivo, eu li, vocês me desculpem, eu estou assim porque eu vim correndo, tá? Eu sou médica e tenho uma vida, eu acabei de chegar. Então, vocês como Executivo, explicando por que não foi apresentado um plano de metas, o projeto de lei é do vereador que está felizmente presidindo a mesa. Eu participo do grupo Voto Consciente, então, só para vocês saberem por que eu estou falando isso, a gente acompanha essa casa com muito prazer. Então, projeto de lei do vereador Marcelo, que foi uma felicidade para o município. Infelizmente, a maioria dos munícipes não entendem a importância. Eu também sou do executivo de outras cidades que não têm esse privilégio. Então, eu entendo um pouco a situação de vocês, mas eu queria que vocês justificassem, se é que vocês podem, tá certo? E eu gostaria de ouvir, eu li uma fala do presidente da Comissão de Finanças, que infelizmente não está aqui, que é o vereador conhecido como Tico, questionando que se a plano de metas não veio, isso aqui é só uma conformidade. Então, no meu entendimento, se nós tivéssemos o plano de metas, aí eu vou pedir que vocês me corrijam também, que eu estou aqui na frente de pessoas capacitadas, se o plano de metas tivesse vindo para essa casa, se isso não ajudaria o legislativo que está aqui agora a poder avaliar melhor a proposta que é trazida para 2014, não é isso? Né? É Helena, né? Helena. Helena, agradeço a sua pergunta, parabenizar o vereador Marcelo, então, pelo projeto de lei do plano de metas, e dizer o seguinte, Helena, nós simplesmente não apresentamos porque o prazo do plano de metas é dia 30, e o prazo da LDO é anterior. Então, nós precisamos mudar a nossa lei orgânica. Eu até concordo que o LDO deveria ter sido depois, mas nós temos que cumprir o prazo, né? É o primeiro ano nosso de governo, então nós tivemos que, entre outras coisas, implementar um novo modelo de gestão, uma série de coisas, a rotina do dia a dia que nos engole, cumprir o cronograma. Então, nós apresentamos, entregamos a LDO dentro do prazo, entregaremos o plano de metas no prazo, entregaremos o PPA no prazo e o orçamento à LOA. Mas nós estamos cumprindo o cronograma. Se o cronograma fosse invertido, nós teríamos nos dedicado, no primeiro momento, ao plano de metas, depois à LDO. Mas tivemos que inverter. Então, não é realmente uma culpa do Executivo. Nós estamos cumprindo. O plano de metas está sendo elaborado, está muito bem elaborado, graças a Deus, né? A equipe, temos uma reunião, inclusive, essa semana, sexta e sábado, para finalizar, entregaremos no prazo. E a nossa grande dificuldade, eu acho que você tem razão, isso tudo tem que estar muito alinhado, né? Então, por exemplo, o plano de metas, ele é uma versão macro, vamos dizer assim, do PPA. Ele vai dar as diretrizes. O PPA, ele vem detalhando, e depois o orçamento vem quantificando, né? Então, isso tudo é um conjunto. Eu não falei do plano de metas lá atrás, porque ele não é uma peça orçamentária, ele é uma peça de planejamento, tá? Mas ele está sendo elaborado, será apresentado, e Jundiaí será brindado, sim, com esse plano de metas, e de uma forma, acredito eu, bastante técnica e bastante clara. Até pelo prazo, ainda abro para a plateia, se quiser ainda alguém fazer uso da palavra. Sendo assim, vou passar aos vereadores. Temos o primeiro inscrito aqui, o vereador Rafael Purgato. Boa noite a todos. Quero cumprimentar nosso secretário de Finanças, Paulo Galvão, estender também aí o cumprimento a toda a sua equipe, dar os parabéns também por esse início de trabalho que nós estamos vendo que está sendo bastante produtivo para o nosso município. Na verdade, é mais uma questão até conceitual, né? Do ponto de vista da elaboração da LDO,
do PPA, do plano de metas que está sendo elaborado também, aquilo que vocês estão vendo assim como a cara da nova gestão, aquilo que está sendo implementado de mudança, a forma como isso está sendo construído, né? O que tem de novo nessa construção desses projetos. É isso. Obrigado. Boa noite, Rafael. Agradeço aí a pergunta. Eu acho que assim, principalmente, acho que a grande mudança na construção dessas peças orçamentárias, inclusive o plano de metas, que não é orçamentário, e sim de planejamento, é realmente uma mudança, uma quebra de paradigma, a questão de usar isso aí como ferramenta de gestão. Eu mencionei para vocês aí a questão do controle interno. Nós estamos hoje com uma consultoria trabalhando aí para nos apontar algumas situações em que mereçam realmente um acompanhamento. Nós estamos trabalhando junto, em parceria com a CIJUM, na melhoria do sistema. Nós temos ainda algumas dificuldades, algumas ferramentas. Estamos na busca do desenvolvimento de uma ferramenta de BI, onde os relatórios gerenciais são mais pontuais, mas eu acho que o ponto forte realmente é a participação, né? Da mesma forma que a gente vai fazer audiência pública, vai ter a participação da sociedade, né? Eu acho que a participação interna hoje é muito importante, né? Para que vocês tenham ideia, o Frank, que está aqui, é um técnico, ele e a equipe dele, junto com o professor, coordenados pelo professor Caldeira, que iniciaram todo esse trabalho. Então, nós começamos com o corpo técnico. Nós entendemos que nós, a administração que chegamos agora, né, somos governo, mas os funcionários de carreira são Estado. Eles estão aí, entra governo, sai governo, eles estão aí. Então, eles têm que ter essa participação ativa. Então, nós estamos investindo em capacitação. O professor Marcelo, que está aqui, diretor da escola, é uma peça importantíssima. Eu estive em Brasília recentemente participando de um seminário sobre PPA, sobre a integração do PPA municipal com o federal. Infelizmente, o Estado de São Paulo não tem o convênio. Nós vamos tentar fazer pelo aglomerado ou pegar carona com São Bernardo, que tem lá a região deles que fizeram o convênio, né? Mas o que eu vi lá mostra que nós estamos no caminho. Tudo o que eu ouvi lá no seminário, vários depoimentos, mostra que nós estamos no caminho, né? Apostando nas pessoas, capacitando as pessoas, envolvendo as pessoas, porque eu acho que quando a gente faz isso, Rafael, quando você envolve a equipe, você quebra aquele paradigma, chega na hora do orçamento e fala assim, eu vou pedir, porque vão cortar, né? Então eu inflo, peço um monte, porque eu sei que 30%, 40% vão cortar. Então a gente está querendo, com isso, mudar essa cultura. Então a pessoa, quando ela ajuda a construir, ela tem responsabilidade na hora de usar. Entendeu? E ela vai cobrar, ela vai acompanhar. Então, acho que o principal ganho nosso é exatamente esse. Primeiro, a reestruturação, né? Em breve, vocês receberão aqui um projeto de lei, que é a reestruturação da Secretaria de Finanças, onde essa equipe que eu apresentei para vocês, já é a nova cara da Secretaria de Finanças. Nós tínhamos, dentro da Secretaria de Finanças, por exemplo, o Márcio, que está aqui, e o Zé Carlos, que eram da gestão anterior. O Márcio era diretor da DAF, e dentro da DAF, que é a Diretoria de Administração Financeira, tinha contabilidade, tinha contas a pagar, tinha contas a receber, ou seja, quem recebia era o mesmo que pagava e era o mesmo que controlava. Isso é conflito de interesse. Tecnicamente, isso não é legal, gerencialmente, isso não é bom. Hoje, o Márcio cuida da contabilidade. Ele é responsável por todo o registro e controle das despesas e das receitas. Toda a parte de arrecadação e de pagamento está na administração financeira, certo? Que cuida de dívida ativa, que era de uma diretoria chamada Diretoria de Receita, né? A Diretoria de Receita, que tinha a dívida ativa, ela também tinha tributos, ela tinha ITBI e ISS, né? Aí nós tínhamos outros tributos na fiscalização tributária. Então, hoje nós criamos a Diretoria de Fiscalização Tributária, todos os tributos estão lá. O Zé Carlos, além de tudo que ele tinha, ainda ele herdou mais alguns tributos. Mas hoje nós temos uma diretoria que só cuida de tributos, uma que só cuida de finanças, uma que só cuida da contabilidade. E o Luiz Henrique, que é o diretor de licenciamento e fiscalização, é um engenheiro. Então, nós colocamos um engenheiro, um funcionário de carreira, que está lá há 28 anos, que era o cara que mais entendia dos processos de abertura e regularização de empresas, né? Foi
prestigiado, valorizado e assumiu uma diretoria que hoje também só faz isso, que tinha outras atribuições. Então, isso tudo, Rafael, reflete dentro do processo. Então, nós temos uma reestruturação, a criação do controle interno também faz parte da reestruturação, porque o controle interno era um órgão da Secretaria de Finanças e não é isso que diz a Constituição. A Constituição diz que o controle interno tem que ser independente, né? Então, nós tiramos o controle interno da Secretaria de Finanças, hoje ele está ligado à Casa Civil, tá? Criamos um controle interno também diferente. Nós temos hoje, para que vocês tenham ideia, o professor Minoro que está aqui, é contador, auditor de carreira da Prefeitura do município de São Paulo, com vasta experiência, mas nós montamos uma equipe para ele com um contador, mais um contador além dele, um administrador, um advogado e um engenheiro. Porque o controle interno ele não pode ser só teórico. Eu vou lá fazer uma medição de uma obra, eu preciso de um engenheiro. Eu vou avaliar um contrato, eu preciso de um advogado. Então, nós estamos reestruturando toda a Secretaria de Finanças e a gestão de uma forma geral, né? Então, isso é um processo que a gente está construindo e, só para que vocês tenham ideia, esse processo que eu estou apresentando para vocês, eu fiz uma apresentação para o Conselho Regional de Contabilidade, logo no início do governo, quando ele ainda não estava concretizado, foi muito elogiado, e esses dias eu recebi uma ligação do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, me convidando para apresentar esse modelo para o Estado de Santa Catarina, para os contadores de lá, porque eles entendem que essa é uma proposta inovadora em gestão pública, né? Onde a gente consegue, através dessa nova estrutura, aplicar os princípios da gestão: transparência, economicidade, efetividade, eficiência, eficácia, legalidade, moralidade. Tudo isso a gente tem mais ferramentas. Queria também registrar a presença do Eric Azevedo, que está nesse momento representando o secretário de Serviços Públicos, Aguinaldo Leite, Fábio Garcia, representante da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, e a Marinã, a Nana, também recentemente aí foi nomeada como coordenadora da Juventude Municipal. Agradecemos a presença. Próximo vereador é o vereador Paulo Malerba. Boa noite, senhor presidente, secretário Paulo Galvão, senhores vereadores, público que nos assiste, os diretores, todos que estão aqui. Como foi bem exaltado o exemplo que Jundiaí dá, tendo um programa de metas, né? Pela primeira vez na cidade, o Executivo encaminhará à Câmara o programa de metas da gestão. É algo realmente importante e que dá um exemplo para o país, na medida em que ampliamos a transparência e os instrumentos para a sociedade acompanhar a execução dos planos do plano de governo, do PPA, das leis anuais do orçamento. E, de fato, eu também acompanhei, é um problema que existe no Brasil com relação às datas, né? Mesmo o PPA. É no Brasil inteiro, na cidade de Jundiaí, em todas as cidades, nos estados e na União, de que o PPA ele vem depois, né, da LDO. E o papel da LDO, que é fazer essa ponte entre o PPA e o orçamento anual, acaba ficando, nesse primeiro momento, deslocada, né, do conjunto das contas públicas. No artigo 11 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem a questão da participação, né, popular, de que forma que ela se dá. No caso, hoje estamos cumprindo uma exigência que existe da participação da consulta pública, enfim, conjunta. Eu gostaria de questionar nesse sentido as formas que a Secretaria pensa também. É evidente que é uma política do governo de ampliar a participação das pessoas na formulação do orçamento, na discussão do orçamento, até de forma pedagógica, né, o presidente Marcelo. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender como funcionam as peças orçamentárias do município, e, sem dúvida, quanto maior a participação, eu acredito que nós ajustamos os interesses da comunidade, os anseios
da comunidade no orçamento, bem como acaba que é um processo de aprendizado para quem governa e para quem é cidadão, porque há uma troca. Eu gostaria de saber, nesse sentido, o que há de previsto, né, tanto na questão da LDO quanto do PPA e de outros temas. É evidente que extrapola até a sua pasta, porque é uma política do governo. E, por fim, uma última pergunta. A questão, esse ano aqui nós tivemos um orçamento superestimado, né? O senhor esteve aqui, nós conversamos, dialogamos sobre isso, e tem sido feito ajustes administrativos no sentido de tanto ajustar as despesas com o orçamento real que nós temos, quanto das melhores práticas administrativas mesmo, que é o cuidado com o dinheiro público, que resultou, inclusive, numa economia maior do que o subsídio aí que foi dado pelo Executivo na semana passada e que essa Câmara aprovou. O senhor vê, nesse sentido de ajustes, um horizonte ainda de novas práticas para ajustar o orçamento? Existe essa possibilidade, ou seja, temos um orçamento e de conseguirmos ali nas despesas e acertando isso para que sempre haja esse cuidado com o dinheiro público que possa ser usado em outras coisas. Estou vendo aqui 9,5%, né, o valor para investimento, 9,5%, e de fato o investimento sempre traz isso. Quando investimos, depois temos que fazer a manutenção daquilo que foi construído, não é? O dinheiro investido depois acaba também se transformando num custeio. Gostaria de saber, nesse sentido, como que pensamos aí para frente? Dá para ampliar essa margem de investimento através de novas práticas administrativas e gerenciais, e com esse diálogo constante com a comunidade? Quem sabe que esse valor excedente possa ser usado aí de acordo com a demanda da sociedade, um orçamento participativo mesmo, as pessoas dizendo onde podemos gastar isso. Eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito. Bom, Paulo, boa noite, em primeiro lugar. A questão desse primeiro ano, né, nós vamos entregar junto com o orçamento já um cronograma de audiências públicas. Nós vamos sempre, né, parceria com essa casa, faremos aqui uma audiência, sim, mas a ideia é que nós façamos aí, está em discussão ainda, mas 6 ou 8 audiências em bairros, em pontos diferentes, que a gente, em regiões diferentes, para que as pessoas que não têm condição de vir até aqui também possam participar. Nós vamos dividir a equipe, fazer esse trabalho aí. Eu acredito que ao longo do nosso mandato a gente vai aprimorando isso, porque nós teremos, né, LOA todo ano, né? Então a gente vai aprimorando e ganhando espaço, usando meios de comunicação. Eu acho que é importante. Eu, infelizmente, fui convidado pelo presidente dessa casa para ir a São Bernardo do Campo, né, para conhecer o modelo deles. Aí, por uma questão de agenda, foi remanejado, eu acabei não podendo ir, mas sempre que possível estou visitando outros municípios. Estive no CONAGESP também em Brasília esse ano, que é o Congresso Nacional de Gestão Pública. Então a gente está buscando informações, buscando modelos para melhorar o canal de comunicação. Então existe sim a nossa intenção e nós vamos estar próximos da comunidade e sempre no processo de evolução, né? Da mesma forma, a segunda pergunta, como é que a gente pode melhorar? É como a gente faz em todos os lugares, na casa da gente, na iniciativa privada. Orçamento é vigilância contínua, é atenção, é cuidar dos gastos, é apertar, é controlar, é gastar bem, é gastar consciente. A questão das horas extras é sempre uma polêmica, né? Nós não proibimos, nós não banimos a hora extra. O que nós queremos é que a hora extra seja usada como hora extra. A hora extra nasceu para remunerar um trabalho emergencial extraordinário. Ele não pode virar rotina. Primeiro, porque ele sobrecarrega o trabalhador. O cara que faz hora extra todo dia, ele está sendo sobrecarregado. E segundo, que se você precisa de tanta hora extra, está faltando gente. Então, isso nós já fizemos uma mini reforma, aumentamos o quantitativo, estamos complementando, né? Quando você tem um funcionário trabalhando em horário extraordinário, ele não tem os acréscimos. Então, isso já gera uma economia. Embora se tenha aumentado, a hora extra sempre vem com um adicional. E, além disso, ela traz desgastes. Depois, o absenteísmo daquele funcionário que está sobrecarregado, ele sai, você tem que colocar outro no lugar. Então, é realmente aplicar as regras de gestão, né? Ferramenta, cada gestor tem que acompanhar, cada secretário tem que cuidar da tua pasta, cada diretor. Eu acho que a perspectiva nossa de realmente conseguir
atender ao resultado, não atingir aquela meta de arrecadação que nós não vamos atingir nunca, mas conseguir o resultado, mantendo a margem de investimento até ampliando, é realmente na gestão, reduzindo o custo, como nós já fizemos com hora extra, com combustível, com telefonia, né? E aplicando bem os nossos recursos. Não sei se eu respondi. Então, a questão de ampliar o investimento é o que eu disse para vocês. Primeiro, a gente tentar encurtar a despesa para sobrar mais, mas também usar melhor nossa capacidade de investimento, buscar recursos. Porque hoje, na iniciativa privada, a gente faz alguns estudos que você vê que, às vezes, o capital próprio custa mais caro do que o capital de terceiro. Quando você imobiliza o teu capital, você deixa de fazer algumas coisas. E nós temos fontes de recursos com juros baratos. Então, nós temos um potencial de 120% da receita corrente líquida para nos endividar. E não usamos isso. Hoje, a nossa dívida corrente está em 300 milhões. Nós arrecadamos 1,5 bilhão. Né? Então, é uma ferramenta, mas também buscar dinheiro a fundo perdido, que a gente sabe que tem. Essa minha viagem a Brasília, é importante ressaltar para vocês, eu fui lá porque é um assunto extremamente interessante. Quando a gente fala da integração do PPA municipal com o federal, não é de graça, não é à toa, não é para fazer média com o governo federal e falar que eles têm a melhor método de fazer PPA, não é isso não. É que se eu consigo alinhar o meu PPA com o do federal, e existem programas do governo federal que disponibilizam o recurso, fica mais fácil de captar o recurso. O meu recurso está previsto num plano alinhado com o do governo federal. Fica mais fácil de eu captar esse recurso. E o governo federal está cheio de dinheiro, precisando emprestar, falta projeto, entendeu? Então, são esses meios que a gente está tentando buscar. Muito bom. Próximo vereador, o vereador Gustavo Martinelli. Boa noite, secretário Paulo Galvão. Quero cumprimentar a sua equipe, um verdadeiro time de futebol, né? Está faltando 2 integrantes, para descontrair aí. Time de peso, né? Time de peso, né? Parabéns aí pela equipe. E elaborei uma pergunta extensa aí. Eu quero entrar no que a munícipe, a doutora Helena, falou. Que eu verifiquei a falta do plano de metas e prioridades da administração para 2014, que, conforme apontado pela nossa consultoria jurídica aqui da Casa, se trata de um requisito constitucional para a elaboração da lei de diretriz orçamentária. E o projeto que estamos discutindo fala apenas de metas fiscais, valores financeiros, mas não fala nada sobre as ações que serão executadas, seus objetivos, metas, unidade de medida, informações mínimas para que a população possa fiscalizar as atividades da administração pública. E, secretário, não há como fazer gestão pública sem metas e sem prioridades. Em vista dos documentos analisados, o projeto parece estar inconstitucional. E não podemos ignorar isso, né, sobre a responsabilidade de improbidade. Então, a pergunta é, por que o plano de metas e prioridades previstas para 2014 não foi enviado junto com o projeto de LDO e quando a Prefeitura irá enviar esse documento à Câmara? Quando nós enviaremos no prazo estabelecido, que é o dia 30 desse mês. Por que não foi antes? Por uma questão de prioridades. Nós temos uma equipe pequena, restrita, né, que precisamos cumprir um cronograma. É o que eu disse, se a ordem fosse invertida, nós teríamos entregue primeiro o plano de metas. Mas a equipe teve que se dedicar, num primeiro momento, à LDO, porque o que acontece, Gustavo e senhores aqui presentes, a mesma equipe que está trabalhando no PPA é a mesma equipe que está na LDO e que cuida das coisas do dia a dia. Quando um secretário pega o telefone, me liga ou manda um e-mail dizendo assim, minha requisição está presa no sistema, eu estou com urgência, é o mesmo servidor que tem que analisar aquele processo, porque quando alguém coloca uma requisição no sistema pedindo a liberação de verba, seja para despesa de custeio ou seja para investimento, nós não simplesmente apertamos o botão e falamos que está liberado, nós temos que analisar todo o processo. Então, esse mesmo funcionário que está envolvido na rotina do dia a dia, está envolvido nessas rotinas.
Eu acredito que nesse primeiro momento nós tínhamos que definir prioridades, e a prioridade foi definida de acordo com o cronograma. O calendário exigia a LDO até uma data que antecedia a data do plano de metas. Nós tivemos que optar. Então a opção foi para cumprir o prazo. Se eu tentasse fazer os dois, aí você está me questionando aqui por que vocês não cumpriram o prazo. Não só você, mas o Tribunal de Contas e quiçá o Ministério Público. Então é uma questão de decisão. Eu acredito que a gente possa rever isso até essa casa que fez o projeto de lei, readequar a questão das datas, né, realinhar, para que a gente possa cumprir isso nos próximos anos. O que eu posso garantir para vocês, como eu disse desde o princípio, essa LDO vai passar por revisão, até porque as metas estão sendo adequadas, nós estamos criando indicadores. Eu acho que vale deixar registrado aqui nessa casa que nós estamos dando muita importância para o plano de metas. Nós poderíamos ter feito um plano de metas pro forma, para dizer que fizemos, não é isso que nós queremos. Nós estamos construindo isso hoje, juntamente com uma equipe que existe no governo hoje de planejamento estratégico. Existe uma equipe hoje ligada à Casa Civil, que é uma equipe que desenvolve planejamento estratégico. Então, nós estamos fazendo a parceria, nós na questão financeira orçamentária, no plano de metas, e eles na questão estratégica, alinhando todos os programas, todas as ações. Nós fizemos toda uma revisão, muitas coisas que nós entendemos que são ações que constavam como programa, fizemos as adequações, estamos criando indicadores, nós capacitamos todos os gestores de todas as secretarias e departamentos na questão de criação de indicadores. Nós fizemos um curso em parceria com a Escola de Governo para capacitar as pessoas, explicar o que é um indicador, como se cria um indicador, para que serve o indicador. Não adianta nada eu ter um indicador se eu não sei para que serve, como monitorar, entendeu? Então, nós estamos num processo de construção de todo esse ferramental de gestão e tivemos que optar e cumprimos o cronograma. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Eu ouvi a pergunta, doutora Helena, acho interessante, importante tudo isso, e a gente espera que logo venha o plano de metas e que a gente consiga acertar para frente. Agora, quando o vereador Gustavo fala, eu não entendi como ele votou em 2009. Eu também não entendo porque ficou tanto tempo a lei do vereador Marcelo, que é boa. Já quando eu estava aqui, em 2005, 2006, o vereador Marcelo tentava aprovar e não conseguia aprovar essa lei. Sempre teve dificuldades para aprovar nessa casa. Conseguiu aprovar no último ano do ex-prefeito, o prefeito Miguel Haddad. Mas eu gostaria de saber, até para... Nós estamos com vários vereadores novos aqui, para ver como que foi votado em 2009, para a gente poder fazer, porque se está tudo irregular, então 2009, 2010... Aliás, se for pegar o orçamento dos últimos 30 anos, você todo ano tinha um viaduto da ponte, para ilustrar que isso também todo mundo entende bem. Todo ano saía tantos X milhões para fazer um viaduto da ponte. Passou 30 anos, não tem viaduto da ponte e estava lá no orçamento. Então, não sei o que aconteceu aqui nos anos anteriores, se é agora que está irregular. Só para a gente ter esclarecimento. Como que votou em 2009? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Inclusive, Gustavo. votei o projeto do vereador Marcelo Gastaldo, estava aqui nessa legislatura, acho que faltou uma costura política para não ter votado antes. Eu sou o único vereador, era 16 vereadores, ele precisava de mais votos. E eu estou aqui para perguntar, não sou formado em economia, nem em administração, tenho dúvidas, elaborei a pergunta escrita, e eu estou aqui para fiscalizar e perguntar, vereador Gerson. Vereador Marcelo, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Maleba. Não, porque, na verdade, o programa de metas apresentado 180 dias depois é para apresentar o programa para gestão, né? Então, eu acho que o programa de metas e a PPA estão nesse contexto. Quem está um pouco deslocado é a LDO, mas por contingência da questão da Constituição, né, dos prazos. Até 15 de abril tem que chegar a LDO aqui, então não dá para você, até 15 de abril, definir o PPA, o programa de metas. É uma questão de ajuste que não depende só também do município, né, no caso. Então, todo primeiro ano de gestão dá esse problema. Agora nós temos mais um instrumento que é o programa de metas, que vai orientar muito o PPA. Mas com relação à LDO e PPA, sempre vem antes um do outro,
e o primeiro ano tem essa questão, né? Aliás, mas os pareceres aqui da nossa diretoria financeira, jurídica, todas elas são favoráveis em relação ao LDO. Só para esclarecer a pergunta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, verso. É que eu tenho um entendimento. Só um momentinho. Tá, vai com o microfone mesmo. Tá dando microfonia. É isso aí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gustavo. Eu não posso responder pelos 20 anos, eu tenho 27, né? E eu fiquei aqui 4 anos como vereador. Então, pelos 4 anos eu posso responder. Eu reconheço que essa casa está mais democrática, Tribuna Livre, participei, votei, né? Mas eu não posso responder pelos últimos 20 anos. É o meu partido, sim, mas eu fiquei aqui 4 anos como legislativo, não fui executivo 20 anos. A gente voltar até a questão da própria LDO, as adversidades à parte, e até em relação ao próprio plano de metas, né, que foi comentado muito, na verdade ele foi aprovado, inclusive antes das eleições, então independente do governo que fosse eleito ou não, seria obrigado a apresentar. Então não foi proposital a um partido ou ao outro, ele foi aprovado antes das eleições. Essa era uma das questões que a gente primordiava, era justamente que fosse antes das eleições, para que não houvesse, né, distinção para quem que seria o novo prefeito da nossa cidade. A mudança de 90 para 180 dias foi justamente por esse motivo, para que se tivesse a oportunidade de apresentar a LDO juntamente com o programa de metas. Quando ele fala em 180 dias, é até 180 dias, mas ele não precisa ser apresentado, né, no 180º, 80º dia. Então, essa distorção dá para se fazer até com a apresentação mesmo do programa. Só para ilustrar, porque está havendo uma dúvida em relação ao programa de metas e à LDO. Na verdade, nós estendemos justamente para fazer adequação à LDO, que é primordial, e ele é vinculado mesmo. E o programa de metas, eu creio que vem até aqui antes mesmo da própria aprovação da LDO, não sei se entra na próxima semana ou não, mas o projeto, antes da aprovação, até porque o programa de metas não exige uma audiência pública, então, talvez ele seja até aprovado antes mesmo da própria LDO. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor. Até prestigiando a pergunta do Gustavo e da Helena, eu disse para vocês o seguinte: nós tínhamos que fazer uma opção de prioridade por uma questão de cronograma, mas também para valorizar a lei. Não entregarmos um plano de metas para cumprir tabela, tá? Então, assim, a gente está levando a sério o plano de metas e nós vamos entregar um plano de metas que vale a pena. Né? Não adiantava nada entregar em 90 dias um plano para dizer entrou junto com a LDO e... Né? Porque esse plano de metas vai ser o norteador do PPA. Ele vai estar alinhado com o PPA. Lá em Brasília, no meio da nossa conferência, numa oficina que nós tivemos, teve um representante de um município que disse que ela perguntou: o pessoal já deve estar terminando o PPA e tal. Eu já terminei, mas quando você entregou? Em março. Poxa, você imagina o PPA que o cara conseguiu fazer em março, de um governo novo, em 3 meses. Né? Então, a gente tem que ter responsabilidade, seriedade. Eu acho que é o primeiro ano, eu acho que o ano que vem é possível a gente adequar, independente de mudança de prazo, ou até a gente conseguir antecipar. Hoje não era possível. Dentro da nossa realidade, dentro da estrutura que nós recebemos, né? Não estou dizendo que era ruim, mas é um novo modelo. Você entra, você tem que implementar, você tem que adequar as pessoas. Então, acho que dentro do que nós podíamos fazer, nós fizemos o melhor. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Gustavo. Não, eu não quero ser sistemático, senhor secretário. Eu torço pelo bem da cidade, espero que a saúde financeira da cidade esteja bem, a sua grande equipe, e tenho certeza que você está reestruturando a Secretaria de Finanças com a equipe que tem hoje. Acredito que a saúde financeira, essa é a minha preocupação, a saúde financeira do município. Vamos deixar os alfaiates de lado e pensar na saúde financeira da cidade. Próximo vereador, vai fazer uso da palavra, antes a questão de ordem. Não, só para Vereador o Paulo. público que acompanha também é o seguinte, o programa de metas é até 180 dias. A LDO tem que ser mandada para essa casa até 15 de abril. Então, não dá tempo de elaborar um programa de metas. Ele dá para compatibilizar com o PPA, que daí até 31 de agosto. Com a LDO não dá tempo por conta disso. Tanto que essa LDO, para esclarecimento, muita gente quem está assistindo, ela não pode ser emendada, não cabe emenda do Legislativo, porque o PPA a que ela se refere só vai vir em agosto, então quando já tiver sido votado a LDO. Então, o programa de metas eu acho que ele está correto, está ajustado com o PPA, é essa a ideia. A LDO continua ainda fora dessa questão, porque depende de um ajuste maior, numa mudança na lei em âmbito nacional. É só para esclarecer os instrumentos. Obrigado. Próximo vereador Rafael Antonucci. Boa noite, secretário. Sejam bem-vindos à equipe. Eu sou leigo aí, não vou vamos deixar os PP aí que já esquentou a cabeça aqui. Da primeira vez que você esteve aqui, até falando do orçamento, daquele dia para cá, você já conseguiu, por exemplo, ter um posicionamento mais tranquilo, né? Eu senti que você estava assim meio assustado, porque falou, meu Deus, o orçamento era para atingir X e agora o que eu faço? Nesse sentido, se você, a equipe tem conseguido equacionar bem. Eu acho que essa casa pode dar uma boa contribuição, não é porque eu sou leigo no assunto, eu não tenho, meus assessores não têm a economia, eu tenho minha assessoria, um é advogado, o outro é professor, mas eu sei que na casa tem economistas, né? Então eu até faço um apelo para que nós possamos dar, essa casa dá uma contribuição sim nesse sentido, em estudar com o tempo que a gente vai ter para estar discutindo isso, né, com as pessoas que têm conhecimento, inclusive abrindo para as pessoas voluntariamente, que tem essa competência diária, para que venha também nos ajudar. Eu acho que isso é ser participativo. Esta casa dando a contribuição com vocês, as pessoas que nos acompanham também podendo participar, né? A gente fazer comissão, discutir. Eu acho que dessa forma nós podemos estar tendo um conhecimento maior e enriquecendo aí a peça orçamentária. Agora, eu tenho ouvido falar, por exemplo, fico um pouco preocupado, por exemplo, na área de saúde, né? A gente vê que vocês, eu vi no edital, a contratação de novos profissionais. Me assusta um pouco quando não tem assim muito dinheiro. Eu vi que realmente vocês têm um gasto com o pessoal já muito próximo da linha, né? Até eu brinquei aqui um projeto que a gente vai discutir, que eu acho que é o sonho de consumo realmente, as UBS terem um psicólogo, onde a gente realmente possa, eu acho que é uma discussão aí futura muito interessante. Eu acho que o projeto do colega aí está de parabéns, até porque a gente tem uma boa costura nesse sentido. Até eu brinquei com ele, eu falei, tomara que a gente realmente chegue, que é o sonho de consumo realmente, as pessoas terem nas UBS um psicólogo para estar atendendo. Eu acho que aliviaria o caminho na saúde. Eu tenho acompanhado, até por eu e o Dr. Pacheco, meu colega, preside, e muito bem, a Comissão de Saúde, com a competência que lhe é peculiar. A gente tem trabalhado nesse sentido, e nós acompanhamos os reclamos das pessoas, não é? E eu realmente eu escolhi até para poder, de repente, estar dando uma contribuição na área de saúde, porque a gente vê as pessoas, que é onde a pessoa sofre mais, é na área de saúde. Então, a gente vê a dificuldade com exames, com médicos especializados, né? Essas são as reclamações que chegam e os pedidos nesse sentido.
eu tenho acompanhado o Cláudio Miranda prometendo a construção, já verba liberada, até eu gostaria que você falasse alguma coisa a respeito, verba federal para a construção das 4 UPAs, não é? Que elas devem se iniciar com a promessa, de repente, de sendo entregue ainda de agosto até o final do ano que vem, né? Contemplando a Colônia, contemplando a região do Novo Horizonte, Vila Hortolândia e Vila Progresso. São áreas realmente estratégicas e que necessitam, e com isso vai haver uma melhora muito grande na saúde. Eu espero que isso aconteça. Também vislumbrando já o governo federal liberando assim no sentido, dando aval para a construção de um novo hospital municipal, que eu sei que ele está a caminho. Faço votos que realmente esse hospital seja uma realização dentro desse mandato. A gente sabe que tudo isso vai ser. De que forma esse dinheiro vai trabalhar? Ele está somado já dentro dessa peça orçamentária. De que forma a gente pode acompanhar tudo isso? Eu acho que dessa forma a gente pode ter uma saúde muito melhor lá na frente. Eu até brinco com as pessoas que, se isso acontecer, nós vamos ter uma saúde de primeiro mundo aqui, não é? Hospital regional, realmente não sei a fase dele, a gente tem que fazer uma visita para ver se realmente agosto do ano que vem, a gente até brinca, né? Espero que não seja agosto de Deus, né? Mas que agosto realmente o hospital regional possa estar funcionando, porque eu acho que é mais uma ferramenta que se faz necessária. Falar um pouco de economia, por exemplo, eu percebo que Jundiaí tem muitas áreas públicas, até galpões, às vezes, que é do Estado, que não tem nenhuma funcionalidade. E, infelizmente, eu não sei se é uma questão de gestão ou não, a prefeitura deve pagar muito em aluguéis. De repente, alguém pudesse também transformar esse dinheiro ao longo desses anos, diminuir esse investimento em aluguel, porque eu entendo que pagar aluguel é um dinheiro que vai embora. De repente, você consegue trazer mais para investimento. Então, são áreas que, de repente, a gente pode discutir, entender melhor e poder dar nesse sentido, a casa poder também estar ajudando muito vocês. Era mais isso que eu queria dizer. Obrigado aí. Boa noite, Rafael. Tive que anotar aqui, na verdade, são 5 perguntas, né? E, vamos lá. A questão do orçamento, eu acho que está sob controle, a equipe vem trabalhando, estamos monitorando, né? Inclusive muitas reclamações, porque para a gente controlar, a gente tem que fazer alguns contingenciamentos, fecha, né? Mas estamos, eu acho que está sob controle, sim. A gente, graças a Deus, a equipe é boa. Aquele moço que está sentado ali comandando a apresentação é o Fábio, é o que faz sempre o estudo de impacto, né? Junto com a equipe do Caldeira lá. Então, acho que essa questão está equacionada, a gente sabe que não era aquilo, já sabíamos, então trouxemos para uma realidade, fizemos um contingenciamento, estamos trabalhando dentro de um número próximo da realidade, que é aquele primeiro quadro que eu apresentei para vocês, que vai chegar perto da LDO e não perto do orçado. Tá? Então, tranquilo. A questão da ajuda é sempre bem-vinda, né? Eu acho que isso ficou claro para vocês desde o primeiro dia de governo, que é uma gestão de portas abertas. Nós estamos lá para ajudar e para ser ajudados. Da mesma forma que eu recebo vocês para ajudá-los quando vocês me demandam, eu agradeço muito, toda ajuda é muito bem-vinda. Eu acho que nós não temos a arrogância e nem a prepotência de achar que nós somos melhores do que ninguém, não. Estamos lá à disposição, então toda ajuda é muito bem-vinda. A questão das contratações, né? Realmente elas geram impacto, mas todas as contratações que estão sendo feitas agora são aquelas que foram aprovadas no quantitativo da mini-reforma, portanto, estão contempladas no orçamento. Então, isso não nos preocupa nesse momento. Tá? O que preocupa, sim, é a questão que você falou das contratações, né? Nós vamos construir o UBS, nós vamos construir o hospital, mas o hospital e o UBS não funcionam sem gente. E o dinheiro do governo federal não vem para a gente, vem para a construção. Então, isso vai gerar, né, um impacto lá na frente. Então, tudo isso, por isso que às vezes as pessoas falam, finanças bloqueia, finanças emperra, finanças não libera. Não, porque quando entra um processo, entra uma solicitação numa arrecadação, de uma liberação de verba, nós temos que analisar aquela verba, se ela tem dotação para aquele momento, mas qual o reflexo disso nos próximos orçamentos? Então, eu tenho aqui uma OBS, legal.
quanto isso vai me custar ano a ano depois? Então, isso demora um pouquinho. Então, isso preocupa, mas é necessário, né? Não é por isso que nós vamos deixar de construir. Mas é sempre assim, ó, chegou, tem essa proposta, então temos que nos preparar, né, verificar se está dentro do programado, tudo bem. Se não está, nós vamos ter que apertar alguma coisa aqui ou vamos ter que arrecadar mais. Tá? Então, isso é uma preocupação, mas é que faz parte. Se não fosse assim, não precisaria da gente. Né? Estamos aí para fazer esse trabalho. E, finalmente, com relação aos aluguéis, eu concordo com você, grau, gênero e número. Né? E esse é um papel que nós já começamos a discutir com o controle interno, que é o quê? Auxiliar as secretarias, em particular da administração, na questão da revisão dos contratos. São contratos antigos, que estão aí em vigência e que nós já estamos, algumas ações já foram tomadas, algumas não foram renovadas, né? Mas eu concordo com você, eu acho que se a gente puder eliminar esse tipo de gasto, a gente vai eliminar. Tá? Mas estamos atentos e tudo isso faz parte do nosso programa de renovação. Então, isso é atribuição do controle interno. O controle interno tem que nos assessorar, nos auxiliar na revisão dos contratos, né? Apontar algumas situações para a gente e estamos trabalhando. Tá? Mas eu agradeço desde já essa disponibilidade. Essa casa é uma casa parceira, acho que é importantíssimo, acho que eu sou jundiaense, nascido e criado aqui, eu nunca vi uma relação tão estreita e tão produtiva entre executivo e legislativo. Né? Eu acho que de todos os vereadores aqui, eu já atendi todos. Né? Atendi todos lá e, na medida do possível, nós atendemos. E quando a gente precisa falar um não, é um não técnico e com base, né, explicando por que não. Tá? E todas as vezes que nós viemos aqui também fomos bem acolhidos e bem recebidos. Espero que esse relacionamento continue ao longo dos 4 anos. Muito bem. Alguns vereadores votaram mais do que uma vez, secretário. Acho que o atendimento foi bom. Próximo vereador Pacheco, doutor Pacheco. Quero saudar aqui o sempre muito simpático secretário Paulo Galvão, toda a sua equipe de colaboradores, diretores, técnicos, né? Quero deixar aqui a minha saudação de toda a casa, agradecendo a sua vinda aqui e trazer para a pauta aqui, senhor secretário, um assunto bastante palpitante no momento, que é esse que envolve a questão da correção da tarifa de ônibus. Eu sei que ele foge um pouco da LDO de 2014, mas eu acho que é um assunto muito polêmico. Nós temos assistido aí pela televisão todas essas manifestações, com todos os excessos de toda a natureza, de todos os lados, né? Infelizmente, porque poderia ter sido somente manifestações legítimas pela manutenção do preço das tarifas de ônibus, mas, infelizmente, como só ia acontecer algumas vezes nesse tipo de manifestação, ela acaba se degringolando para a utilização de outros interesses, alguns interesses espúrios, enfim, quadrilhas, pessoas mal intencionadas, enfim. Não cabe aqui enumerar isso tudo, a televisão tem mostrado isso muito bem, e nós assistimos isso tudo com muita tristeza por conta desse reajuste da tarifa de ônibus. E em Jundiaí, nós aprovamos aqui a semana passada o projeto de autoria do senhor prefeito de subsídio da tarifa para que ela se mantivesse no valor em que está. Os vereadores aprovaram em massa, eu pessoalmente defendi a manutenção, elogiei o projeto e acho que isso vem ao encontro do desejo da população. E nós, como representantes da população, temos que auscultar os seus desejos. E o desejo era pela manutenção da tarifa, e eu acho que isso nós conseguimos, usando aqui uma linguagem até recente, aqui nós conseguimos costurar, não é? Falando aqui de alfaiates e costureiras, nós conseguimos costurar essa manutenção da tarifa, naturalmente mediante algum custo. Se a tarifa aumentasse para o bolso do usuário, ela teria um custo. Se damos um subsídio, ela também tem um custo, né? Você não pode aumentar um preço sem ter um custo, não é verdade?
Então, a minha pergunta ela é pontual, e eu peço ao senhor, né, se for possível, que esclarecesse a nós também, aos vereadores. Nós não dominamos muito bem as questões econômicas, temos a noção mínima daquilo que pode, do que não pode ser feito, mas com profundidade a gente não domina, exceto alguns de nós, mas esclarecesse especialmente para a população, que às vezes nos questiona sobre essa questão do subsídio. Então, a tarifa não aumentou? Não, ela não aumentou, mas tem um subsídio. Mas então aumentou ou não aumentou? Então, numa linguagem simples, eu pediria ao senhor secretário, né, com toda a simpatia que o senhor sempre demonstra, e solicitude, que pudesse, numa linguagem simples, dizer isso para a população, como é que será feito essa costura, digamos assim, né? Essa mágica, né, do ponto de vista econômico, né? Até porque nós vimos que Jundiaí resolveu um problema, tivemos uma solução doméstica, e São Paulo parece que acaba agora adotando uma solução que Jundiaí acabou sendo precursora, não é? Acabou sendo precursora. Até me chama a atenção, até um parênteses eu quero abrir aqui, que em algumas cidades do interior existe, às vezes, uma certa rivalidade assim, bastante saudável, time de futebol que joga um contra o outro, então tem a briga da cidade A com a cidade B, o basquete, as disputas escolares. E isso é até histórico, entre São José dos Campos existia também essa saudável rivalidade, a ponto de São José dos Campos, sendo uma cidade maior do que Taubaté, tinha um slogan onde ela se referia ao crescimento do Brasil. Então, ela dizia, acompanhando o slogan da cidade, né? São José acompanha os passos do gigante, né? E Taubaté se sentiu humilhada, né, por conta desse slogan. Então, colocou um slogan na entrada da cidade, assim, Taubaté é o gigante. Então, só para finalizar todo esse paralelismo que eu trouxe aqui, é o seguinte: Jundiaí, de repente, hoje é o gigante, respeitado a devida proporção em relação a São Paulo, mas parece que a solução que São Paulo agora está adotando retroativamente é alguma coisa que a gente, modestamente, acabou resolvendo aqui dentro de casa, com a prefeitura, com os vereadores e tal, em que pese às vezes é só aquela crítica de alguns um pouco mais esclarecidos, mas a grande massa, senhor secretário, a grande massa que usa o ônibus, essa foi favorecida. Isso que é importante. E é preciso dizer a eles, olha, esses 4 milhões, eles vão sair de onde? Sai um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de acolá, e todo mundo, nesse bolo, acaba participando com prazer, porque nós sabemos que nós estamos favorecendo uma massa que se utiliza do transporte coletivo e que não pode ter, às vezes, onerado no seu bolso nem 20 centavos. Se o senhor puder fazer a gentileza de esclarecer, eu agradeço muito. Com prazer. Mas antes eu quero dizer uma coisa, não foi a primeira vez nesses 6 meses que nós fomos copiados. Quando aconteceu aquela tragédia em Santa Maria, algumas prefeituras municipais tomaram ações imediatas de cancelar e interditar vários estabelecimentos, acabar com shows, e nós tivemos a sensatez de conclamar a sociedade, os diversos segmentos, para orientá-los. Então, nós chamamos bares, restaurantes, até igrejas, né? Fui questionado em um determinado momento, falei, não, a questão é aglomeração de pessoas. E nós tomamos uma postura de orientação e de prevenção. Na sequência, Sorocaba, que tinha mandado fechar um monte de coisa, voltou atrás e disse, não é esse o caminho, né? O Rafael estava sugerindo ali que eu tenho uma bola de cristal, né, Rafael? Não é. Eu acho que assim, a questão é de sensatez. Nós conversamos muito no governo, tá? Tanto eu com a minha equipe, com meus secretários, ele com a chefia, como entre os secretários e o prefeito. Nós vínhamos discutindo isso há um bom tempo, né? O Pedro, na campanha, já falava que o preço era alto pelo serviço que nós tínhamos. Então, aumentar seria, né? Pô, como é que você vai aumentar se já é alto? Só que nós tínhamos outro problema. Do outro lado, tem o empresário. Nós temos que ter consciência. O óleo diesel aumentou, o salário aumentou. Então, aumenta os custos, esse custo alguém tem que pagar a conta,
Né? Então, nós discutindo exaustivamente, várias reuniões, eu, o Dinei do Transportes, o Edson do Jurídico, o Zeca da Casa Civil, o Denis da Administração, o prefeito, né? Discutindo, conversando com os empresários, discutindo, chegamos planilhas, a Câmara, né? Aí nós entendemos o seguinte, o preço justo hoje seria realmente R$ 3,20. Mas nós entendemos exatamente isso, que aquele cidadão, aquele cara que está do outro lado, não pode arcar com esse custo. E da onde? Qual é a mágica? Não tem mágica. Não tem mágica. Eu tenho aqui, ó, uma informação para vocês, isso é gestão, se chama gestão. Tá? Essa informação aqui está atualizada no dia 14, relatório feito aqui pelo Celso, meu diretor de finanças, que nós já conseguimos recuperar 6 milhões de dívida ativa. Nós subsidiamos 4. Tá? Desses 6, 4 milhões e 300 à vista. Só aí já dava para pagar. Isso é receita não estava prevista, é extraordinária. Mas nós economizamos até agora mais de 2 milhões de hora extra, que pode subsidiar. Nós economizamos no combustível. Né? Nós economizamos bastante no combustível, muito na telefonia. Todos esses números serão passados para vocês depois, com precisão. Né? Mas assim, nós estamos tomando medidas de austeridade e de gestão, de pulso firme. Né? Eu estou sendo taxado de chato, né? O cara, doutor No, me chama lá na prefeitura. Tudo que pede, fala não. Né? Mas assim, a gente vai, aperta aqui, então nós conseguimos implementar esse subsídio sem onerar e sem comprometer investimento. O que estava previsto vai continuar sendo feito. Né? Então, assim, num curto espaço de tempo, nós conseguimos, com algumas medidas, colocar isso. E para o ano que vem? E para os próximos anos? Estará dentro do orçamento, dentro de um planejamento. Né? O senhor está dizendo com isso, então, para que a população entenda, senhor secretário, que não será prejudicado o orçamento da saúde, da educação, do transporte, do esporte, enfim, não haverá prejuízo de ninguém. Nenhum, absolutamente nenhum. Apenas com o mecanismo de gestão. De gestão, de economia, nós deixamos de gastar, cortamos, seguramos e fomos buscar dinheiro que era nosso e estava lá na mão de pessoas que não estavam pagando em dia. Né? Aliás, nós discutimos isso na ocasião que eu estive aqui defendendo o projeto de lei do parcelamento, onde eu fui questionado por que não incentivar da isenção de taxa, dos juros e de multas, e eu expliquei, eu disse assim, o projeto de lei, ele vem para facilitar aquele cidadão que contingencialmente ficou parado, mas ele também vem para acabar com aquela cultura do mal pagador contumaz, que ele pagava tudo e deixava o IPTU e ISS, porque a gente não cobrava juros. Então, eu pago quem me cobra, quem cobra juros e não pago o IPTU. Um dia, quando eu resolver pagar, sai uma anistia e eu pago o preço que eu tinha lá atrás. Né? Então, nós implementamos isso. Num primeiro momento, as pessoas acreditavam que não vai. Nós já atingimos quase o valor que foi arrecadado o ano passado, no PIPA, com incentivo, sem incentivo nenhum. Então, isso fez o quê? Nós fomos buscar um dinheiro que estava lá e conseguimos aplicar esse dinheiro em benefício do cidadão. Dinheiro do cidadão. Esse dinheiro é do cidadão. Então, nós pegamos o dinheiro do cidadão e aplicamos no cidadão, sem prejuízo das demais despesas que já estavam comprometidas. Muito bem, secretário. E uma arrecadação tanto rápida, né? Nós tivemos aí na reunião, inclusive do anúncio da redução da passagem, justamente uma estimativa em torno de 2,5 milhões. Hoje nós estamos falando aí de 6. A previsão era de 10 no ano, talvez até ultrapasse. Esperamos que possamos chegar bem próximo do 80 milhões que temos, né? Em torno de 80 milhões de dívidas aí. Esperamos que as pessoas, com essa oportunidade, realmente venham a quitar seus débitos e, com isso, a prefeitura possa investir ainda mais no cidadão. Não vendo aí mais vereadores inscritos, queria mais uma vez agradecer aos vereadores que estiveram aqui conosco na noite de hoje, vereador Doca, vereador Pacheco, vereador Pastor de Lei, nosso presidente Gerson Sartori, Gustavo Martinelli, Zé Adair,
Zé Dias, também esteve conosco aqui o Márcio, o Paulo Maleba, Paulo Sérgio Martins, Rafael Antonucci, o Rafael Purgato, Roberto Conde e o vereador Rogério. Desse jeito, um número bem considerável de vereadores que tiveram essa noite, a plateia que nos acompanhou e também ao secretário Paulo Galvão, que eu peço aí também que faça as suas considerações finais, agradecendo também toda a sua equipe que esteve aqui conosco e os funcionários da nossa casa também. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que essa é uma casa de lei que nos recebe sempre com bastante cordialidade. Gostaria de agradecer especialmente a minha equipe. Como eu disse para vocês, eu estou aqui sendo porta-voz de uma equipe. A Secretaria de Finanças não está vinculada à figura do secretário. Nós temos uma equipe, é uma equipe coesa, uma equipe técnica e uma equipe que está aqui para trabalhar para o governo e para o município. Então, eles realmente são os responsáveis por tudo isso que eu falei para vocês. E, mais uma vez, me colocar à disposição de vocês, não só para estar aqui, mas para recebê-los. Isso se estende a vocês, aí, munícipes, tá? No que for possível. E agradecer mais uma vez a todos e boa noite. Mais uma vez, obrigado ao secretário Paulo Galvão, toda a sua equipe. E sobre a proteção de Deus, vamos encerrar a presente audiência pública.